Olá, boa tarde para você. Começa agora o CNA em Campo, o programa que fala direto com o produtor rural. Aqui você acompanha toda terça e quinta reportagens e entrevistas sobre a agropecuária brasileira. Vamos aos destaques de hoje. Produtores rurais da área da Sudene podem renegociar as dívidas de crédito rural de 2012 a 2016. Os desafios do Código Florestal para garantir o desenvolvimento sustentável do agro e do Brasil. E histórias de quem planta, cria e impulsiona a economia do país para comemorar o Dia do Produtor Rural. Uma conquista importante para os produtores da região da Sudene. As dívidas de crédito rural de 2012 a 2016 poderão ser renegociadas. A decisão é importante para reduzir as perdas com a forte seca que atingiu o Nordeste e o semiárido de Minas Gerais e do Espírito Santo. Para resolver o problema, o Banco Central publicou a Resolução 4591. A medida vale para os municípios que decretaram estado de emergência ou calamidade pública, reconhecido pelo Ministério da Integração Nacional por conta de problemas com a seca. Foram incluídas na resolução as operações de custeio e investimento contratadas de 1º de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2016. Os produtores têm até 29 de dezembro de 2017 para formalizar a renegociação junto aos bancos. O pagamento da primeira parcela fica para 2021. Nem todos os pontos que o sistema pleiteou foram atendidos, mas isso já é um sinal que foi uma grande conquista diante do cenário econômico que nós vivemos. Então, acho que para o produtor, vale ele avaliar caso a caso, os casos de cada um, mas já é uma grande vantagem frente à realidade que ele tinha anteriormente. A CNA tem defendido a renegociação dos contratos nestes 5 anos, porque o período coincidiu com uma das piores secas dos últimos 100 anos na região de abrangência da Sudene. A instabilidade do clima trouxe danos incalculáveis para a agropecuária e a medida é mais uma tentativa de ajudar os produtores a recuperar os prejuízos. Não é uma medida que vai salvar o produtor, mas de certa forma já vai ajudar bastante aqueles produtores que têm uma dívida considerável e não conseguiram ter receita nesse período de estiagem, porque tudo que se produzia, infelizmente, em função do clima, não teve os rendimentos adequados. Os custos estiveram muito mais altos nesse período e a renda foi praticamente nula em algumas regiões. O Código Florestal como caminho para o desenvolvimento sustentável do agro e do Brasil. Seminário realizado nesta quarta-feira em Brasília debateu com especialistas a lei que está completando 5 anos. O evento foi realizado em parceria da CNA com a consultoria Agroícone. Espero que essa reunião de hoje, que esse encontro de hoje, dê a nós, dê a CNA, dê a todos aqueles que estão trabalhando as propostas ou que estão analisando o Código Florestal, dê a luz para que a gente possa chegar a um código realmente que o país necessita, que dê ao país não só uma segurança ambiental, mas também que dê aos produtores uma segurança de que aquilo que eles têm, aquilo que eles possuem, aqueles que eles produzem, estejam dentro da lei. O desafio agora é preparar os estados para a análise dos dados declarados. 400 milhões de hectares e 4 milhões de produtores. Nós lançamos agora um curso de capacitação para os estados, são 300 funcionários, 300 servidores dos estados que vão ter acesso a um curso sobre análise. A ideia é que até o final do ano, todos os estados do Brasil eles estejam treinados, capacitados e com uma presença assistida. Outro ponto é a insegurança jurídica, um desafio para que a implementação do Código Florestal seja impulsionada. Enquanto houver pendência no Supremo e no Superior Tribunal de Justiça, persistirá ainda uma insegurança jurídica que é ruim para os produtores e é ruim para o meio ambiente. De acordo com os dados iniciais do CAR, os ativos de reservas nativas nas fazendas chegam a 160 milhões de hectares, número que evidencia o papel do setor agropecuário na preservação da natureza. Nós, produtores rurais, temos como claro de que não há nenhuma contradição entre produzir e preservar. A produção rural brasileira cada vez mais avança no sentido do desenvolvimento sustentável, com aumento de produtividade e diminuição de pressão por abertura de novas áreas. Depois do cadastro ambiental rural,
O desafio é estimular a adesão aos programas de regularização ambiental, os PRAs. Os estados precisam criar e baixar os decretos respectivos dos programas de regularização e os produtores cumprirem as condicionantes que vierem nesses programas. Apesar de aguardar soluções sobre as ADINs, ações diretas de inconstitucionalidade contra o Código, que estão no Supremo Tribunal Federal, o produtor deve fazer a regularização. Caso a lei seja derrubada no Supremo Tribunal Federal, o que o agricultor terá que fazer será preservar um pouco mais. Mas nada impede que ele se regularize hoje e que ele cumpra a lei da maneira que ela se encontra hoje. O setor espera que a justiça seja sensível às reais condições do homem do campo. Mostrar para o Supremo e mostrar para a sociedade o impacto que voltar para as regras anteriores pode trazer do ponto de vista de perda de área produtiva, que é um impacto bastante significativo, mas principalmente mostrando que as regras alcançadas em 2012, elas são um equilíbrio do ponto de vista do que é conservação ambiental e do que é produção. A força que vem do campo. Agricultores e pecuaristas trabalham todos os dias para levar até a sua mesa produtos de qualidade. Mas não é só isso. O setor agropecuário ajuda o Brasil a crescer e a gerar emprego e renda para a população. Nesta sexta-feira, 28 de julho, comemoramos o Dia do Produtor Rural. E essa é a homenagem do sistema CNA-Senar a esses incansáveis brasileiros. O verde toma conta da paisagem. Nesta terra, homens e mulheres cultivam alimentos. São produtores rurais que investem a vida no campo. A tranquilidade, conviver com a natureza, conviver com o campo, é bom demais, é tranquilo. A gente vive, não vegeta. Em 2016, o setor agropecuário foi responsável por 45,9% do total das exportações do país. Dos 10 produtos mais vendidos, 7 saíram do campo, com destaque para soja, açúcar, celulose, café, carne e milho. Hoje, o agronegócio é responsável por 32 milhões de postos de trabalho, ou seja, 32,7% do total de empregados no Brasil. Juntos, agricultores e pecuaristas produzem aproximadamente 380 milhões de toneladas de alimentos por ano, o suficiente para abastecer a população do país por 7 anos e meio. E nessa soma de esforços, a pecuária também tem uma grande participação na economia do país. São mais de 5 milhões de trabalhadores nos setores de bovinos, suínos, caprinos, ovinos, peixes e aves. E está entre os pecuaristas o personagem mais popular do campo. A pecuária leiteira é a única atividade encontrada em praticamente todos os municípios do país. Este criador dedicou parte da vida a empreendimentos na área urbana, mas há 20 anos decidiu voltar para o campo e investir em um negócio que proporcionasse tranquilidade, satisfação e contato com a natureza. Optou pela criação de gado de corte e melhoramento genético de gado de leite. Ele acompanha a modernização da produção rural nos últimos anos e também se preocupa com a preservação do meio ambiente, recuperando as nascentes da fazenda. Comecei a florestar as nascentes, as cabeceiras de nascentes, para que elas permaneçam por mais tempo vertendo. E quem sabe a natureza me dá a oportunidade de aparecer novas nascentes na fazenda, não é isso? Na lavoura ou na pecuária, a lida começa cedo e o trabalho é pesado. Eu posso afirmar que temos o melhor ambiente para trabalho que possa existir no mundo. Trabalhamos ao lado da natureza, com uma equipe muito sincronizada e trabalhamos com a evolução da pecuária, não só nacional como mundialmente, né? Todo esse trabalho e empenho dos produtores rurais tem o reconhecimento e apoio da CNA. Afinal, é o setor que mais ajuda o país a crescer, gerando emprego, renda e produzindo alimentos de qualidade para o Brasil e para o mundo. Os produtores rurais, nesses últimos anos, têm mostrado competência, principalmente porque construíram uma agricultura moderna, a agricultura que está hoje sendo referência no mundo inteiro. A CNA tem procurado, nesses últimos anos, levar não só o governo,
como também a todas as autoridades, de que o produtor rural tem de ser respeitado sobre todos os aspectos. A CNA faz parte da defesa que vocês precisam e a CNA, com certeza, estará sempre aberta para defender os seus interesses. O CNA em Campo de hoje termina aqui. Te espero na próxima terça-feira, ao 12:05. Até lá!